Muito bem, amigos. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, Apocalipse capítulo 13 é um capítulo que aborda dois poderes que ganham muito destaque, né? No grande conflito, na estrutura quiástica do Apocalipse, esse é o tema do livro e aqui nós temos o grande conflito, o auge acontecendo, a perseguição contra o remanescente, destacada em Apocalipse 12:17, quando o dragão vai guerrear contra o remanescente, ele se põe em pé sobre a areia do mar. E então ele faz surgir dois poderes perseguidores, dois reinos. O primeiro, uma besta que sobe do mar, que nós já estudamos aqui num vídeo anterior e identificamos que é uma descrição que a profecia está fazendo sobre o poder papal. E hoje nós vamos estudar o segundo reino, o segundo animal que aparece aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que é uma besta que sobe da terra. E nós vamos agora analisar juntos para descobrir de quem que está se tratando. Vamos começar lendo esses dois versos aqui, porque esse último verso é o último que está falando da besta do mar, o poder papal, e o verso 11 é o primeiro dessa. Então, um é a transição para o outro. Então, vamos ler os dois versos juntos. Diz assim, ó: Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Então, o último aspecto que ele está falando aqui sobre o poder papal é que ele levou muitos para o cativeiro, agora ele iria para o cativeiro. Ele usou a espada, o poder civil, para perseguir muitas pessoas, agora ele seria perseguido. Então, o último aspecto que ele está mencionando aqui sobre o papado, antes de falar desse outro reino, é o momento em que ele seria preso, ele sofreria sua ferida mortal e seria levado para o cativeiro, e em seguida ele já começa a descrever o outro. Então, no verso 11 diz: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, quando o papado está sendo levado para o cativeiro, este outro reino aqui está surgindo, ok? Então, olha só, vamos começar essa análise para descobrir quem é esse reino aqui. Primeira coisa que ele fala é que esse reino, diferente da besta, ele não subiu do mar. Na verdade, esse é o reino que sobe da terra. Se o mar representa povos e multidões, então o papado surge em um local povoado, por consequência, este é um reino que vai surgir em um local despovoado, nesse período em que o papado está sendo levado para o cativeiro. E aí diz que ele parece um cordeiro com 2 chifres. Então, um cordeiro, quando ele está dessa forma, significa que ele é jovem. Então, estamos falando aqui de um reino jovem, surgindo em um local despovoado quando o papado está indo para o cativeiro. Ao mesmo tempo, o chifre também significa significa poder dentro da profecia, de acordo com Deuteronômio capítulo 33. Então significa que esse é um reino que está surgindo nesse período aqui, na época da prisão do papado. É um reino jovem com 2 poderes muito destacados, ok? Aí ele tem essa aparência de cordeiro, o que é uma também referência a Cristo dentro da profecia. Então é um reino que está surgindo em um local despovoado, é jovem no período que o papado está indo para o cativeiro e ele tem uma aparência cristã quando ele está surgindo, mas a profecia fala que ele vai mudar o seu aspecto, né? Ele vai falar como o dragão. Ou seja, como é que um reino ele fala? Não é simplesmente a fala de um presidente, de um deputado ou de uma pessoa, mas é aquilo que é a lei vigente em um país. Então, as leis desse país, desse reino, em algum momento elas cumprirão o propósito do dragão, que é Satanás, ok? Muito bem, então vamos fazer aqui mais uma vez o nosso quadro de resumo e vamos continuar a nossa análise do verso 12 até o verso 14. Continuando falando desse segundo reino. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, aquela cuja ferida mortal fora curada. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Qual besta? Aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. Então vamos trazer essas informações para cá aqui agora. Ele fala que esse é um reino que exerce toda a autoridade da primeira besta, que é o poder papal. Então este é um reino que vai exercer a mesma autoridade que o poder papal teve. Que autoridade foi essa? A época de atuação do poder papal, da sua supremacia, aquele período que ele atua de 1260 anos, é um período em que a igreja está dominando o poder civil e está usando esse poder civil para perseguir o povo de Deus.
Então, o que a profecia está dizendo é que este é um reino que surge com a aparência cristã, mas ele vai exercer a mesma autoridade do papado. Ou seja, é um poder religioso que vai usar o governo para perseguir quem quer ser fiel à lei de Deus, ok? Aí ele diz ainda, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, em algum momento, este reino aqui, ele vai, de maneira compulsória, levar o mundo a adorar a primeira besta que nós já vimos aqui, que é uma descrição do papado. Outro aspecto que ele fala aqui é que este é um poder que faz descer fogo à terra e o propósito dele fazendo isso é seduzir as pessoas. Você lembra que no Antigo Testamento, lá no caso de Elias, lá no Monte Carmelo, Deus enviou fogo do céu à terra, né? E Deus fez isso como um ato físico, visível, para demonstrar que ele era o Senhor. Então aqui está acontecendo algo interessante. Esse é um reino que nele, dentro dele, no meio dele, acontecem essas obras sobrenaturais, essas obras espirituais, mas o objetivo aqui é seduzir. A palavra no original grego é planao, que significa enganar. Então é um reino em que no seu seio há essas obras espiritualistas, sobrenaturais, e o propósito disso é levar as pessoas ao engano. Então vamos colocar essas informações aqui também no nosso resumo e vamos ler um pouco mais. Verso 15 ao 17. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer aqueles que não adoram a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a primeira coisa que nós vamos destacar aqui nesse trecho. Este reino fará uma imagem da besta. Quem é a besta aqui? É o papado. Então, esse é um reino que vai fazer uma imagem do papado, ou seja, uma cópia. Eles vão imitar, copiar aquilo que o papado foi. O que o papado foi? Uma igreja que usou o poder civil para perseguir os santos e corrompeu a verdade da palavra de Deus. Então a profecia está dizendo, esse reino aqui vai fazer a mesma coisa. Mas duas coisas que ele faz aqui. Ele faz morrer aqueles que não se submetem a ele e antes disso, vai proibir a pessoa de comprar ou vender para tentar pressionar a pessoa a ceder da fidelidade a Deus. Então está falando aqui de um sistema, um império, um reino que vai impor perseguição, pressão, cerco àqueles que são insubmissos e até mesmo vai querer pressionar essas pessoas e vai querer matá-las, ok? Esse reino também vai impor para o mundo a marca da besta. Quem é a besta? O papado. A marca, o sinal de autoridade da besta, ou seja, o sinal de autoridade do papado, ele vai impor isso na testa ou na mão. Você lembra que Deus tem o seu selo, É a forma que Deus usa para identificar aqueles que escolhem pertencer a ele. Agora o papado, nesse conflito, ele afronta Deus, E ele também quer colocar a sua marca na testa ou na mão das pessoas. Mas aqui temos algumas diferenças. Deus tem um selo, o papado tem uma marca. E a diferença que selo era colocado sobre coisas, sobre objetos que tinham honra, que tinham respeito, valorizavam aquilo. Marcas eram colocadas sobre escravos, sobre pessoas que haviam perdido a sua liberdade. Então a besta aqui é um poder usado por Satanás que não respeita o livre-arbítrio da pessoa, mas ele quer forçar a colocar a pessoa do seu lado. E como é que ele faz isso? Deus atua pelo amor, o inimigo pela força. Então ele primeiro proíbe você de comprar ou vender e depois ele ameaça a sua vida. Dessa forma é que ele vai naqueles que cedem, colocando a sua marca, ou seja, identificando aqueles que escolheram ou cederam para o seu lado. E aqui o sinal é na testa ou na mão, Significando a testa, como é o selo de Deus, decisão, consciência, ou na mão, as nossas atitudes. Então, o papado, aliás, esse reino aqui, ele vai impor o símbolo de autoridade papal para as pessoas. E aqueles que cederem serão então identificados como seus. Muito bem. Então, temos aqui mais algumas coisas no resumo. E agora vamos para o verso 18, que é um verso que ele vai tratar sobre o papado. Vamos dar uma olhadinha aqui, verso 18.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui ele vai falar sobre o número da besta, ou seja, o modo de identificar mais uma vez a besta, ou seja, o papado. E aí ele usa 600 mais o 60 e mais o 6. Vamos lá, amigos. Olha só, nós temos aqui juntos nesse cenário alguns aspectos interessantes, né? Nós temos aqui uma adoração de aspecto religioso, mas que ela está sendo forçada pelo Estado, o governo, né? Lembra? A primeira besta, diademas nos chifres. Aqui temos também um reino que está impondo a adoração ao papado. Então a gente tem aqui uma adoração religiosa forçada pelo Estado. Junto disso, a gente também tem um decreto de morte para aqueles que resistirem. E aí a gente tem ainda a descrição desses 3 números que aparecem aqui. Esses elementos juntos nos parecem que a Bíblia está fazendo uma alusão a um outro evento bíblico de Daniel capítulo 3 em que isso também acontece. Lá é a cena em que Nabucodonosor faz uma estátua toda de ouro, né, para que as pessoas adorem. Então, adoração, aspecto religioso. Só que Nabucodonosor é o rei, então ele é o Estado, ele é o governo, ele está obrigando as pessoas a adorarem a imagem. E quem não adorar a imagem, o que ia acontecer com ela? Ia ser jogado na fornalha de fogo. Então, um decreto de morte se você não se submeter a essa adoração. E lá a gente também tem os números, porque a estátua é 60 por 6. Então, nos parece que a Bíblia aqui está resgatando esse cenário para fazer uma alusão ou uma descrição, uma ilustração desse cenário que também acontecerá contra o povo de Deus no final da história. O governo impondo a adoração para tentar fazer as pessoas vacilarem da sua fidelidade a Deus, e quem não se submeter morrerá. Então, esses 600, esses 60 e esses 6, o que eles significam, amigos? Na Babilônia, o 6 era o deus menor, o 60 o deus maior e o 600 todo o panteão babilônico, né? Então aqui a gente tem uma falsa religião sendo imposta para as pessoas adorarem. E se esse aqui é o número da besta, e isso representa uma falsa religião obrigatória, então essa é uma falsa religião pertencente ao papado que está sendo imposta pelo governo para que as pessoas se submetam e sigam, ok? Então esse é o cenário que o Apocalipse está nos apresentando sobre o conflito final contra o povo de Deus. De que forma ele se abaterá? Tem que ver com o aspecto da adoração. A quem nós vamos escolher servir, a quem nós vamos escolher adorar. Agora vamos olhar para essas características aqui para a gente identificar quem é esse segundo reino, que está aparecendo aqui em Apocalipse 13, que faz tanta coisa que acaba ajudando o papado. Então olha só, a gente juntando essas características aqui, olha, a conclusão que nós chegamos é que essa besta aqui da terra realmente é uma descrição que a profecia está fazendo sobre os Estados Unidos da América. Essas características se encaixam com eles. Vamos fazer a análise desses aspectos para a gente ver se isso aqui realmente faz sentido. Então vamos começar por esses 4 pontos aqui, ó. O local de surgimento, um país que é jovem no período em que o papado foi preso, com 2 poderes, 2 forças de muito destaque nesse reino e com uma aparência cristã na juventude. Então, local de surgimento, né? A gente viu que o papado surge aqui do mar, não o mar literal, lembre disso, mas mar, povos e multidões, ok? Papado surge em um local despovoado e esse segundo reino teria então que surgir fora desse cenário, em um local despovoado, o que já nos leva ali a olhar para a América, ok? Outro aspecto, tem que ser um país cristão que surgiu aqui nesse território. Em 1798 era um país jovem com 2 poderes muito destacados. Então a gente vai ver na história dos Estados Unidos que em 1620 um grupo de cristãos foge da Europa em busca de uma terra em que eles pudessem ter liberdade e eles atravessam o oceano até que aportam aqui na costa da América e aqui eles encontram um território praticamente despovoado, sem a presença do catolicismo, que era quem os perseguia na Europa, e eles aqui então podem fundar um país para eles morarem, um país em que eles pudessem ter liberdade religiosa. Em 1776 eles conseguem a independência.
Lembra, a profecia fala que esse é um país jovem quando o papado foi levado para o cativeiro. Então eles são independentes em 76, em 98 o papado é preso. Então quando o papado foi levado para o cativeiro, esse reino tinha 22 anos. E eu acho que isso pode ser considerado como um reino jovem, não é verdade? Assim como a profecia descreveu. Esses dois chifres também representam duas forças que esse estado tem, né? E aqui a gente tem claramente os Estados Unidos inovando a forma de se fazer um país, um governo, né? Porque eles fundam uma democracia. E aí a gente tem aqui dois poderes muito fortes, mas ao mesmo tempo claramente separados: a igreja e o Estado. Então a igreja e o Estado aqui poderiam bem representar esses dois chifres, né, que esse reino aqui é descrito. Então a gente começa a ver que essas primeiras quatro características conferem em relação à América do Norte. Agora vamos olhar para as próximas aqui, ó. Será que os Estados Unidos eles imporiam leis a favor do inimigo de Deus, contra a verdade? Será que eles levariam o mundo a adorar o papado? A gente vai ver aqui, e é claro, faremos uma análise de eventos à luz do que temos hoje, projetando se essa é uma possibilidade para o futuro, tá bom? Então vamos dar uma olhada nisso aqui, né? Imposição do símbolo da autoridade papal. A profecia fala que este reino faria isso, né? Então, de que forma o papado ele arroga a sua autoridade? É quando ele se levanta contra Deus, né? Então Deus ele é um rei, ele é o Senhor, ele é o governante e ele tem o seu pacto, a sua aliança, ele tem seu trono, seu reino e as leis de como esse reino deve funcionar. Quando o papado se levanta contra a autoridade divina e Satanás por trás de tudo isso, é claro que Satanás quer fundar o seu reino com as suas leis. Então há um conflito aqui entre as leis que devem ser obedecidas. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a lei de Deus e a lei promulgada pelo inimigo de Deus através do elemento que ele usa aqui, né? No caso, por exemplo, você vai ver Roma papal, a gente compara a lei dos 10 mandamentos segundo o catecismo da Igreja Católica e segundo Êxodo 20 na palavra de Deus. E a gente vê que há uma diferença, há uma mudança na lei de Deus, sendo que Deus falou que ele não muda e a sua lei, por consequência, também não muda, é eterna. E aí a gente pode ver estudos anteriores em que a Bíblia começa a revelar para nós que a lei de Deus, ela é o selo que identifica quem é fiel a ele. E em outro texto ele fala que o sábado, de maneira especial, é um sinal que identifica seu povo. E aí o papado, indo contra a verdade da palavra de Deus, ele vai lá e ele altera a lei do Senhor, ele cria a própria lei, segundo o catecismo, e ele tira o sábado, que é identificado como o selo de Deus, e ele coloca o domingo no lugar. Então a gente tem aqui uma questão de confronto de autoridade. Então, a questão é, será que os Estados Unidos, que estamos identificando aqui nesse cenário, eles atuariam dessa forma para beneficiar o inimigo e também as coisas que o papado impõe contra a palavra de Deus? Então nós vamos ver aqui que a primeira emenda da Constituição Americana diz que o Congresso não faria nenhuma lei referente ao estabelecimento da religião ou proibindo o livre exercício dela. Então a análise aqui é o seguinte: se nós estamos dizendo que os Estados Unidos imporão leis a favor do papado de aspecto religioso, como seria possível isso se a Constituição Americana diz que o governo não vai legislar sobre questões religiosas, né? Então, olha só, a gente vai ver que essa questão da Constituição lá atrás, essa clara diferença, separação entre igreja e religião, isso parece vir mudando ao longo dos últimos anos. Então aqui nós temos em 1989, pela primeira vez na história, uma reunião, um encontro entre um presidente americano e um papa. Eles trabalharam juntos para derrubar a União Soviética, só que desde então, os laços entre os dois poderes, a América do Norte e o papado, eles vêm se estreitando, né? Então a gente vai ver que há, de maneira sutil, uma mudança de discurso nos Estados Unidos da América. Por exemplo, o discurso do Concílio Federal das Igrejas de Cristo nos Estados Unidos disse o seguinte: que se resista energicamente a todas as violações dos requerimentos à santidade do dia do Senhor, que para eles é o domingo, mediante qualquer legislação que se possa obter. Então, se na lei
diz, olha, estamos e estaremos sempre separados, nos parece que ao longo do tempo essa não tem sido mais a vontade do povo, mas que na verdade eles dizem assim, olha, que a gente recorra à lei para que a santidade do domingo seja preservada. E lembre, amigos, o domingo é um dia comum, de acordo com a palavra de Deus. Quem coloca o domingo como um dia santo é o catolicismo. E agora a gente vê começando a se levantar nos Estados Unidos de maneira mais sutil ou menos sutil, uma luta pela defesa do domingo, ainda que tenha que se usar a lei para isso. Em 1910 se criou o primeiro grupo político cristão para falar ao governo em favor das denominações e uma aproximação da religião com a política. Ao longo dos anos, cada vez mais temos visto os presidentes americanos e os papas se aproximando. Em 2015, um fato histórico, pela primeira vez na história, um papa discursou no Senado dos Estados Unidos da América. Essa senadora chamada Sylvia Allen, em 2015, ela falou algo muito interessante, olha só. Deveríamos estar debatendo um projeto de lei que obrigue os americanos a frequentar uma igreja de sua escolha no domingo. Então a gente percebe que o discurso começa a criar um ambiente que nos parece favorável em prol de defender o domingo. Até saiu em 2020 essa notícia pedindo que se voltasse, né, a se executar as leis azuis, que são leis que tratam também de guarda do domingo. Quando Trump foi presidente a primeira vez, ele tentou revogar a emenda Johnson, que é justamente a emenda que separa a igreja da política. Ele tentou para que eles se misturassem, trabalhassem juntos. Então ele tentou aprovar isso, não foi validado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Trump é presidente pela segunda vez e a gente vê que o movimento continua nessa direção, ok? Então, será que os Estados Unidos imporiam leis a favor de Satanás, como ele quer, e eu quero dizer aqui nesse sentido, contra a verdade da palavra de Deus? Será que levaria o mundo a adorar o papado nesse sentido de colocar para o mundo o domingo como um dia santo que deva ser obedecido com a força da lei? Então a gente vê que esse é um aspecto que ainda não é real, eu admito, mas é um cenário que no discurso começa-se a se criar um movimento nesse sentido, ok? A gente tem aqui uma foto que eu acho muito interessante também, é uma foto da Suprema Corte dos Estados Unidos, e lembremos, é o maior país protestante do mundo. Quando a gente olha para a composição religiosa da Suprema Corte, a gente tem um aspecto aqui que deve de fato ser interessante e relevante para nós. Você percebe aqui que a maioria dos componentes da Suprema Corte dos Estados Unidos são, na verdade, católicos. O maior país protestante do mundo tem apenas, podemos dizer aqui, um protestante na sua Suprema Corte. E lembremos, o protestantismo é um movimento que protesta contra os erros doutrinários do catolicismo. Agora eu tenho o maior país protestante do mundo na sua Suprema Corte, tendo maioria esmagadora de católicos. Então parece ser uma mudança de fato de aparência religiosa, né? Em 2016 aconteceu um evento religioso, o The Gathering, e uma das frases promulgadas nesse evento foi: a igreja deve tornar-se novamente a consciência do governo. O que a profecia fala é que esse segundo reino ele faria uma imagem daquilo que foi o papado, uma cópia do que foi o papado. O que foi o papado? Uma igreja que dominou o Estado e usou o Estado para perseguir os seus desafetos. Então, no discurso, amigos, esse é o desejo que está se criando em torno daquela sociedade. Muito bem. Então, quando a profecia fala que esse reino construirá uma imagem da besta, repito, isso ainda não é uma realidade hoje, mas é um cenário que a gente vê no discurso, na vontade das pessoas, é algo que começa a se criar. Outro aspecto que a gente viu aqui na descrição desse poder é a questão da criação de obras sobrenaturais para enganar. E é interessante que é nos Estados Unidos que surge o espiritualismo moderno, né? Em 1848, na casa da família Fox, ali surgem as batidas misteriosas, né? Tem até um memorial lá hoje que diz que ali é o berço do espiritismo moderno. E a gente vê que, de fato, a partir dali começou uma grande obra de sinais. Só que feitos através do espiritismo, que é uma obra
do inimigo de Deus, que é usada para enganar as pessoas com o discurso que ele tem desde o Gênesis, de que quando a pessoa morre, na verdade ela não morre, né? Você lembra que ele falou isso? Certamente não morrerás. Então esse é um ensino contrário à Bíblia. Então esses sinais pretensamente feitos por espíritos de pessoas mortas são sinais grandes, como veremos aqui, feitos, mas para enganar as pessoas. É o que a profecia falou, seduz com os sinais, ou seja, engana com esses sinais. E aí a obra do Espiritismo começou assim com coisas muito grandiosas, né? Hoje está mais sofisticada, mas no começo, objetos transportados de vários lugares, música produzida sem intervenção humana, curas sendo realizadas, pessoas transportadas através do espaço, objetos que levitavam com pessoas sobre eles, né? Espíritos se manifestando em forma corpórea, falando em voz audível. Isso aqui aconteceu muito na época do passado, quando o espiritismo surgiu. Então, assim, isso encantou diversas pessoas e o propósito, repito mais uma vez, enganar. Hollywood tem cooperado muito também com a criação de filmes que têm esse viés espírita, com o objetivo também de criar uma mentalidade que afasta as pessoas da verdade da palavra de Deus. Então eu vejo assim de maneira muito forte, sim, essa característica se aplicando aos Estados Unidos. E o último ponto que temos aqui, perseguição e decreto de morte. Então, será que a gente pode acreditar que isso será possível nos Estados Unidos? A gente ainda não vê isso acontecer hoje, né? Mas esse é um aspecto que a profecia aponta e que nós também defendemos que será uma realidade para o futuro. Tenho aqui a citação de alguns livros, esse aqui é Testemunhos para a Igreja de 1889. E lá é dito que o que vai acontecer, amigos, é que os Estados Unidos eles vão renunciar os princípios de seu governo e então eles votarão uma lei dominical. Isso é verdade hoje? Ainda não aconteceu, mas cremos que isso acontecerá no futuro. Mais uma vez, um texto de 1885 diz que os Estados Unidos vão repudiar os princípios da sua Constituição. Então, aquela primeira emenda que separa igreja e Estado, o que esse texto aqui está dizendo é: isso vai ser repudiado, isso vai ser cancelado. E a gente já viu que Trump tentou fazer isso na primeira vez que foi presidente e agora na segunda vez também. Um outro texto do livro Grande Conflito diz que as igrejas dos Estados Unidos elas vão se ligar em pontos de doutrinas que elas têm em comum. E a partir disso, o que elas farão? Vão influenciar o Estado para que imponha os seus decretos. Isso aqui, amigos, é a descrição da imagem da besta. Agora seja honesto e analise comigo o cenário atual. Isso aqui está longe ou distante de acontecer? Isso aqui é uma viagem muito grande ou você diria que isso é algo plausível? As igrejas incrustadas, introduzidas dentro da política diretamente para influenciar e muitas vezes querer fazer coisas que vão de acordo com aquilo que a sua fé crê. E impor isso por meio de lei. Isso é a imagem do papado, né? Muito bem, amigos. Então, perseguição e decreto de morte é algo que hoje já é feito por essa besta, que nós estamos identificando como Estados Unidos? Repito, não. Mas esse é um cenário que a gente vê que ele está se construindo para um futuro que talvez não seja muito distante. Muito bem, amigos. Então terminamos aqui a análise que nós estamos fazendo de Apocalipse capítulo 13. Lembremos, o cenário desse capítulo aqui está no final do capítulo 12, verso 17. Há uma guerra contra o remanescente que permanece fiel à lei de Deus. Quem faz essa guerra? O dragão vem persegui-lo. Como ele faz essa guerra? Levantando dois poderes. Uma besta que emerge do mar, que nós identificamos aqui como sendo o poder papal, e uma besta que emerge da terra, que nós identificamos aqui como sendo os Estados Unidos. Esses são os dois agentes que atuam no final da história para perseguir o povo de Deus e impor uma adoração forçada, usando a força do governo para impor uma religião que infelizmente vai contra a palavra de Deus. Nesse cenário, o povo de Deus é convidado a permanecer fiel e confiar na promessa do Senhor, que Ele nos protegerá no momento dessa crise final. Ser fiel até a morte, o Senhor nos promete, e então receberemos a coroa da vida. Que eu e você possamos ser encontrados entre os fiéis da causa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo.